pessoas, não, 200 aparelhos online aí agora. Gênesis capítulo de número 22. Quem encontrou, diga amém. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão se preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu creio que o Senhor
tem algo a falar ao nosso coração. O Senhor tem algo a ministrar à nossa vida. E eu me coloco diante de Ti e me ponho, Senhor, a ser um instrumento nas Tuas mãos. Fala ao coração do Teu povo, que essa palavra possa falar conosco, como ela falou comigo, quando nela eu meditava. Obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Todos digam graças a Deus. O texto nos diz que Deus deu uma palavra para Abraão. E a palavra de Deus para Abraão foi: toma teu filho, o teu filho a quem amas, e o sacrifique em holocausto. Sacrificar em holocausto. O holocausto era feito através de um cordeiro, de um bezerro. Ele era colocado sobre o altar e degolado. Essa foi a prova. O texto começa dizendo que Deus pôs Abraão à prova. E Abraão então disse: sim, Senhor. Ele então pegou Isaque, mais 2 servos, e foram até Moriá para fazer esse sacrifício. Abraão não falou nada com Isaque, nem com os servos. Abraão pegou a faca e saiu com ela, e o seu filho e os servos. O texto diz que eles caminharam 3 dias até chegar ao local. Isaque faz uma pergunta para Abraão: pai, oi meu filho, nós estamos indo sacrificar? Sim, meu filho, mas eu não estou vendo o cordeiro. Abraão provavelmente engoliu seco naquele momento. E quando eles chegaram no monte, Abraão montou o altar com pedras, colocou a lenha sobre o altar e amarrou o seu filho Isaque para colocá-lo sobre o altar. E quando ele pegou a faca, o cutelo, o anjo do Senhor brada: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Não toques no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quando a Bíblia fala único, porque era o filho da promessa, o filho que Deus de fato lhe havia dado. E naquele momento então, Abraão vê um carneiro preso pelos chifres nos galhos próximo do altar. E ele então diz: o Senhor se chama Jeová Jireh. O Senhor proverá. No monte do Senhor, o Senhor proverá. Essa é a história do texto. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando primeiro na passividade de Isaque. Porque quando as pessoas leem esse texto, elas imaginam Isaque com 5 anos de idade, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Não. Isaque tinha aproximadamente 37 anos de idade quando isso aconteceu. E é só fazer as contas. Em Gênesis capítulo 17, quando Sara dá à luz a Isaque, Sara tinha 90 anos de idade.
E em Gênesis, capítulo de número 23, no capítulo seguinte, ou melhor, paramos aí no versículo de número 18, 5 versículos depois, Sara morre. E Sara morre com 127 anos de idade. A conta é simples. Se a mãe tinha 90 quando nasceu, e a mãe tinha 127 quando morreu, ou melhor, quando Isaac nasceu, e 127 quando a mãe morreu, 90 para 127, 37 anos de idade, aproximadamente. Talvez vocês nunca pararam para fazer essas contas, mas quando Abraão traz Rebeca para se casar com Isaac, Isaac já tinha 40 anos de idade. O capítulo 24 vai contar essa história. É importante a gente entender esses detalhes do texto para que a nossa mente consiga compreender o que de fato está acontecendo ali. Eu quero falar com você hoje sobre o caminho do altar. Em Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 4, nós vemos a caminhada da fé, porque eu fico imaginando comigo, talvez esses dias tenham sido os dias mais difíceis da vida de Abraão. 3 dias, imagine o que passou na cabeça de Abraão naqueles 3 dias. O pior, eu poderia dizer, o pior. Além de tudo isso, 3 dias, olhando para o filho, lembrando de como que foi. Ele esperou 99 anos para aquele menino nascer. E agora que ele tem o filho que ele tanto sonhou, Deus diz, me entrega ele em holocausto. E o pior, naqueles 3 dias, foram 3 dias de silêncio da parte de Deus. Deus não falou absolutamente nada. Por isso eu penso que foi nesses dias que a fé de Abraão foi provada. A caminhada foi longa, 3 dias. Ela foi longa o suficiente para Abraão desistir. Ela foi longa o suficiente para que ele fosse conversando com Isaac, carregando a lenha. Ele sabia o que Deus havia pedido, mas não havia falado. Naqueles 3 dias, ele teve tempo para mudar de ideia. Ele teve tempo para negociar com Deus. Ele teve tempo para voltar para casa e desistir. Ele teve tempo para racionalizar a ordem recebida, mas ele continuou caminhando. Os maiores milagres não acontecem quando nós chegamos ao destino, mas enquanto nós permanecemos fiéis, enquanto nós caminhamos. É no processo. Onde eu estou e aonde eu quero chegar, o estado atual, o estado desejado, a gente visualiza o resultado, a gente crê que o resultado é o milagre, é a realização daquilo que oramos, buscamos, jejuamos, imploramos. Mas o milagre, quando você olha nas Escrituras, nas entrelinhas, você percebe que ele acontece durante o processo. Não é quando eu chego, não é quando acontece, mas enquanto eu caminho. Enquanto Abraão caminhava, Deus já estava preparando aquele carneiro que estava preso entre os galhos do lado aonde Abraão edificou o altar. Quando você olha para aquele
para aqueles 10 leprosos, que Jesus os curou, o texto diz que eles foram curados enquanto eles iam caminhando. Quando você para analisar o milagre da transformação de água em vinho, foi no processo de trazer as talhas com água, entre aonde a água estava e aonde Jesus estava, foi naquele caminhar que a água foi transformada em vinho. Então nunca ignore o que acontece aonde você está e aonde você quer chegar, porque é nesse caminho, é nessa trajetória que tudo será definido da parte de Deus sobre a sua vida. Porque é nesse caminho que a nossa fé é provada. É nesse processo que surgem pensamentos, que surgem ideias, que surgem sentimentos, que surgem vontades que podem nos fazer retroceder a nossa fé. Por isso eu digo que essa caminhada ela é muito poderosa. O terceiro dia não é apenas o fim da espera, é o início da manifestação da fidelidade de Deus. E quem continua caminhando durante o silêncio de Deus, verá o tempo certo, o monte da provisão. Mas se pararmos para pensar nesse texto, como também o envio de Jesus ao mundo, nós vamos ver que existe uma semelhança muito grande. Da mesma forma que Deus agiu com Abraão, Deus agiu com Jesus, o entregando por nós. E foi no terceiro dia que a vitória veio. Porque foi ao terceiro dia que ele ressuscita. Agora, quando eu olho para esse texto, eu percebo que quando Deus pediu Isaac para Abraão, não era para saber se Abraão era capaz de entregar Isaac. Quando eu olho para esse texto, eu digo, quando Deus pediu Isaac, eu vou repetir isso, quando Deus pediu Isaac para Abraão, era para saber se Abraão era capaz de entregar Isaac? Ou era para Abraão entender que ele, Deus, já tinha feito a mesma coisa por ele? Quando Deus te pedir uma coisa, é para saber se você é capaz de entregar? Ou é para que você saiba que Ele já te entregou? Quando você perdoa alguém, você está perdoando, porque por Deus você foi perdoado. Então, quando Deus pede para eu fazer alguma coisa, é porque Ele já fez algo por mim. Quem está entendendo? E o que me chama a atenção é que, quando você olha para essa história, depois de 25 anos de espera, Gênesis capítulo 21, é quando Isaac nasce, o texto vai dizer, e o Senhor visitou Sara como havia dito, o Senhor fez por ela o que havia prometido. Sara ficou grávida, deu à luz a um filho para Abraão na sua velhice, no tempo que Deus lhe havia prometido. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que lhe nasceu, a quem Sara deu à luz. Quando Isaque foi desmamado, cerca de 3 a 4 anos depois, Abraão fez um grande banquete. Diga comigo, Abraão fez um banquete. Abraão fez um grande banquete. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa expectativa seria que Abraão levantasse um altar para agradecer a Deus. Porém, o texto destaca um outro acontecimento. Quando Isaque é desmamado, cerca de 3 ou 4 banquetes, foi um grande banquete.
E não há nada de errado com isso. O problema é que o texto não menciona um altar. Porque antes de Isaac nascer, por onde Abraão passava, Abraão levantava um altar. Altar é relacionamento, é vida com Deus, é gratidão a Deus. Mas depois que Isaac nasceu, depois que a promessa chegou, a Bíblia registra que ele deu um grande banquete. Ao invés dele fazer um altar, Deus, obrigado pelo filho que o Senhor me deu, ele faz uma grande festa. E eu digo, não há nada de errado com a grande festa. O problema é não colocar Deus dentro dessa festa. É não fazer um altar para Deus. Sabe, irmãos, eu vejo muita gente pedindo a Deus uma bênção. Senhor, me abençoe, que eu consiga minha casa. Senhor, me abençoe, que eu passe num concurso. Senhor, me abençoe, que eu consiga formar nesse curso na universidade. Senhor, me ajude, que eu consiga construir uma empresa, um negócio. Senhor, abençoe, que eu consiga uma esposa, um marido, que eu venha me casar. E quando a bênção chega, ao invés de celebrar com oração, com altar, celebra com bebedice. Não comemore com bebedeiras aquilo que você conquistou de joelhos. Não, eu vou repetir, não comemore com bebedeiras aquilo que você conquistou de joelhos. Já vi esse filme muitas vezes, e depois as coisas dão errado lá na frente, e aí fica, mas o que eu fiz de errado? Você orou, você jejuou, você chorou, você pediu, implorou, Deus te abençoou. Quando a bênção chegou, em vez de você botar o joelho no chão, ou fazer um culto, uma celebração, você vai lá, chama uns amigos que muitas vezes tem nada a ver com nada, compra barril de chopp e vai celebrar. Peraí, que tipo de cristão que você é? Aí quando Deus te pede o Isaac, aí a sua ficha começa a cair. É muito sério isso. Não é na luta que a gente se perde. A gente se perde é quando a gente vence. Batalhas não testam caráter, testam a fé. Agora, a vitória testa o caráter. Eu me lembro quando eu e Romilda fomos nos casar, nós muito novinhos, mas já servíamos ao Senhor. Eu 21 anos de idade, ela 20 anos. O pai dela disse, olha, você é a filha caçula, e nós vamos matar um boi aqui na fazenda, e vamos fazer uma grande festa. Nós olhamos um para o outro, falando, não vai dar certo. E ela foi para o pai dela, e disse, pai, me dá esse boi, para comprar alguns móveis que estão faltando no nosso casamento. A melhor coisa que o senhor pode fazer, eu vou ficar satisfeita demais. Não precisa de festa. Há uns 15 dias atrás, um grande amigo meu, um irmão muito querido, ele me convidou e falou, eu faço questão que você venha na minha celebração de 25 anos de casado. Vou fazer uma grande festa. Eu queria muito que você viesse. E no domingo era culto de ceia. E o evento era no sábado, em Belo Horizonte. Eu falei, eu vou. Esforçamos, fomos, saímos de lá, depois viemos para cá. Uma cerimônia linda, sabe? E ele convidou boa parte dos amigos dele, que é do Marketplace,
do GKPN, eu estou falando de empresários que têm aviões, não é um avião, não, aviões, gente que tem inúmeras empresas, milhares de funcionários, então tinha tudo para ter o uísque, ter isso, ter aquilo outro. Sabe o que tinha? Água, refrigerante, suco e aqueles drinkzinhos sem álcool que a gente usa nos casais. Uma festa daquelas. E alguém chegou para ele, e eu estava perto, mas você não trouxe nenhuma cerveja para nós? Ele falou: meu irmão, sabe, eu queria honrar o autor dos 25 anos de casado. Sem ele eu não teria chegado aqui. Eu quero honrá-lo. Abraão, ao invés de construir um altar, ele faz uma festa. Parece que ele estava no coração dele, Isaac estava assumindo o lugar do Senhor. Eu não posso afirmar isso, mas a gente precisa tomar cuidado, porque podemos cometer uma inversão de valores. Mesmo amando Deus, nós podemos cair na cilada de invertermos valores no reino de Deus. Às vezes invertemos valores quando a bênção de Deus ocupa o lugar de Deus. Quando antes de Isaac nascer, Abraão construiu o altar em Siquém, Gênesis 12, 7, construiu o altar entre Betel e Ai, Gênesis 12, 8, construiu o altar em Hebrom, Gênesis 13, versículo 18, mas quando Isaac nasce, acabou. E altar é símbolo do lugar da comunhão, de entrega, do relacionamento com Deus. Depois que Isaac nasceu, Abraão não construiu mais nenhum altar, até o dia em que Deus lhe pediu Isaac em sacrifício no Monte Moriá. E quando Deus pediu Isaac, não era Isaac que Deus queria, o que ele queria era Abraão de volta. A prova nunca foi sobre Isaac, a prova sempre foi sobre Abraão. Quando eu olho para esse texto, sabe, eu fico pensando, o que Deus quer de mim, de você? Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer os seus bens, Deus não quer a sua casa, Deus não quer a sua empresa, Deus apenas quer uma coisa: você no altar. E se você saiu do altar, volte para o altar. Quando você comete o erro de inverter valores, colocando a bênção no lugar do abençoador, Deus corrige imediatamente. Hebreus capítulo 12, 6 diz: porque o Senhor disciplina a quem ama, e o Senhor castiga a todo aquele que recebe como filho. Apocalipse 3, 19, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus está à porta do nosso coração, da nossa vida, Ele quer cear conosco, mas quando a gente troca a bênção pelo abençoador, a resposta é imediata. Deus disciplina e Deus castiga aquele quem ama. Por quê? Porque Deus faz como um pai faz com o filho, porque Ele quer o bem para o filho. Quando você comete o erro, aí você começa a perceber portas se fechando na sua vida, prejuízos monstruosos, perdas irreparáveis acompanhadas de infelicidade, que é o próprio Deus tentando te trazer de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é a presença dEle. Por isso eu te digo, não inverta valores, não troque os acréscimos do reino pelos princípios do reino. Jesus disse em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que muitas vezes, ao invés de buscarmos o reino, nós estamos buscando as coisas que são acrescentadas. Enquanto que as coisas que são acrescentadas nada mais são do que consequência de quando você dedica sua vida ao reino de Deus. Talvez tudo o que está acontecendo com você é para você voltar para o altar. Deus está usando coisas, porque Deus está com saudades de você. Interessante que Gênesis 22, versículo 5, diz assim: disse o Senhor aos servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Diga comigo, depois de adorar. Interessante que esse capítulo 22, ele apresenta duas palavras que elas se apresentam a primeira vez na Bíblia. A primeira é a palavra amor. A primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia é em Gênesis 22, quando Deus fala lá no versículo: toma teu filho Isaque, a quem você ama. Essa é a primeira menção de amor na Bíblia. Não é de um homem com uma mulher, um marido e esposa, ou de um amigo com outro, não. Mas é uma relação de amor entre pai e filho. Essa é a primeira. A outra palavra que aparece pela primeira vez na Bíblia é adoração. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia não foi para falar de música, mas foi para falar de sacrifício. Ei, fiquem aqui com os jumentos, que eu e o rapaz vamos ali adorar. Na verdade, ele iria fazer o quê? Um sacrifício. Interessante é que a Bíblia ela tem algumas regras de interpretação. Quando você lê a Bíblia, você vai entender duas coisas. Primeiro, é que a Bíblia interpreta a si mesma. E segundo, é que a primeira menção, quando algo é mencionado na Bíblia, quando um assunto é mencionado na Bíblia pela primeira vez, isso determinará o que aquele assunto é durante toda a Bíblia. Gênesis 1, aparece o Espírito, se movia sobre a face das águas. O papel do Espírito Santo é se mover o tempo todo. Jesus faz o seu primeiro milagre, que foi transformação de água em vinho. O tempo todo, Jesus quer nos transformar. E agora, a palavra adoração aparece para sacrifício. É a primeira vez. Abraão estava levando Isaque para o monte para sacrificá-lo. Mas o que Abraão estava indo fazer no monte? Ele estava indo cantar? Não. Ele estava indo louvar? Não. Ele tinha algum instrumento na mão? Não. Ele estava indo oferecer um sacrifício. Então eu e você precisamos entender que adoração é sacrifício. Adoração não é música. Música é uma expressão de adoração, mas ela não é adoração. Eu posso me expressar a minha adoração, a minha gratidão a Deus através da música. É o que nós fazemos. Mas a adoração é sacrifício. Sabe, líder de célula, aquele dia que você chega cansado do trabalho, com tantos problemas, não só no trabalho, mas em casa, e ainda cansado, talvez até gripado, doente. Você fala: meu Deus, eu não acredito que hoje eu ainda tenho que liderar uma célula. E você vai para lá. Sabe, essa atitude sua é uma atitude de adoração.
Sabe, obreiro, quando você sai de casa e fala, eu vou para o culto hoje, eu vou servir, e você então faz todas as suas tarefas aqui, trabalhando, ajudando. Sabe o nome disso? Adoração. Enquanto nós estamos aqui, centenas de crianças estão aqui na igreja da criança. E tem muita gente trabalhando ali para que aconteça o culto das crianças. Esse povo está adorando. Sabe quando você vem para cá e você vem ministrar louvor, eu acho, não sei, talvez devemos ter aí em torno de uns 50 músicos aqui na igreja, aproximadamente, teclado, bateria, guitarra, vozes, instrumentos. Sabe quando essas pessoas vêm para cá e às vezes está até com problema em casa, mas eu fiz um compromisso que eu vou cobrir a parte de mídia do culto hoje, eu vou tirar as fotos. Sabe esses gideões que vêm para a torre 365 dias por ano, aquela torre fica aberta em oração. Sabe o que todo esse povo está fazendo? Adorando. Sabe quando eu disse, preciso dar um descanso para minha voz nesse domingo agora, porque essa semana eu já tenho 3, 4 compromissos de vozes, mas eu falei, eu preciso ir lá, eu vou me esforçar, ainda que minha garganta está um pouco meio que arranhada, mas eu vou. Sabe qual que é o nome disso? Adoração. Adoração. Hebreus capítulo de número 13, versículo 15. Por meio dele oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A Bíblia está dizendo sacrifício de louvor. Por quê? Porque eu não quero cantar, porque eu estou triste, porque eu estou decepcionado, porque eu estou irado, porque eu estou chateado. Eu não quero cantar, eu não quero levantar as minhas mãos, eu não quero bater palmas, mas você precisa entender que a única maneira de você romper é quebrando a sua própria vontade, atropelando o seu eu, levantando suas mãos, dando glória, querendo ou não querendo, glorifique a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas nos currais, ainda que tudo está ruim para mim, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Não é sobre circunstâncias. Está tudo bom? Deixa eu levantar as mãos para os céus e cantar. Está tudo ruim? Deixa eu fechar minha boca e nem olhar para os céus. O verdadeiro louvor é aquele que você está doente e você está cantando sobre cura. É quando você está inseguro e você está cantando sobre fé. É quando os problemas se levantam contra você e você está cantando, exaltando e adorando a Deus. Pastor, isso não é hipocrisia? Eu digo não, isso é sacrifício de louvor. Porque para alguns sacrifício para alguns hipocrisia é sinônimo de, na verdade, é circunstâncias. Se elas estão favoráveis, eu louvo. Se elas não estão, eu não louvo. Não. O sacrifício de louvor é quando você tem tudo te puxando para baixo, mas você levanta suas mãos, você glorifica, você exalta, você louva o Senhor. Quantas pessoas ontem lá naquela festa, você não tem ideia de quando começam aqueles trabalhos ali. Tem gente que começou segunda-feira preparando as comidas, correndo atrás, aquela coisa toda, para chegar ali com alegria, servir. O nome disso? Adoração. Eu vou ali adorar. Na verdade, ele estava dizendo, eu vou ali sacrificar. E quando ele então
está ali naquele monte. O que me chama a atenção é que quando ele levanta o cutelo, a faca, o anjo do Senhor diz: não faça nada, não faça. Agora eu sei que você teme a Deus, versículo 12, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Sabe, irmãos, tem hora que você não pode depender da emoção. Você tem que depender da promessa. Jeová Jirê, Deus proverá. É interessante notar que Deus não respondeu, Deus não disse: o meu nome é Jeová Jirê. Como também Deus não disse que o nome dele é Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Jirê. Não, Deus nunca falou sobre isso. Mas por quê? Porque Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tessidekenu, sabe, esses nomes, todos eles diferentes de Deus, na verdade são revelações do caráter de Deus com relação à experiência que o povo de Deus tem. Por exemplo, Abraão experimentou a provisão e ele disse: Jeová Jirê. Em Êxodo 15, Israel experimenta a cura e diz: o Senhor que sara, Jeová Rafá. Em Êxodo 17, na batalha contra os amalequitas, quando Moisés levantava as mãos e os hebreus venciam a guerra, Moisés depois diz: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E Gideão, ao experimentar a paz de Deus em meio ao medo, ele levantou um altar chamado Jeová Shalom, ou seja, o Senhor é a nossa paz. Cada título revela uma experiência, mas nenhum deles consegue definir completamente quem é Deus. Jeová Jirê revela que Deus provê. Jeová Rafá revela que Deus cura. Jeová Shalom revela que Deus é paz. Mas a única vez que Deus disse o seu nome foi em Êxodo capítulo de número 3, quando Deus aparece para Abraão, ou melhor, para Moisés, me perdoe, em Êxodo ali naquela sarça, e dá uma missão para Moisés, e Moisés disse: mas eles vão me perguntar o seu nome, que Deus é esse? E o que eu falo? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E acrescentou: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E disse mais Deus a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, este é o meu memorial por todas as gerações. O meu nome é eu sou o que sou. Yehé, Ashé, Yehé. Em hebraico, português, olha, é um nome que não tem nem como pronunciar. Como é que você pronuncia isso? YHWH. Yehé, Ashé, Yehé. Eu sou o que sou. Quando Deus disse, eu sou o que sou, no original, Deus está dizendo: Moisés, fica tranquilo, eu sou tudo o que você precisa, eu sou ao longo do caminho. Tudo o que você precisar ao longo da caminhada, eu serei para você. Quando Deus diz que Ele se chama eu sou o que sou, Ele está dizendo: eu sou aquilo que você precisa. Se você está precisando de cura, Ele está dizendo: eu sou a tua cura. Se você está dizendo: Senhor, a minha casa está um inferno, Ele está te dizendo: eu sou a tua paz.
Se você está se sentindo sozinho, eu sou Jeová Roy, eu sou o pastor que está ao teu lado. Senhor, sabe quando a gente olha para essa pronúncia, Deus está dizendo, eu sou o que sou. Não tente nem definir essa frase, porque no hebraico é Ierê, Achei, Errê. Quando Deus disse, eu sou o que sou, Ele está dizendo, Moisés, fica tranquilo. Porque o dia que você estiver sozinho, eu serei o teu amigo. O dia que você estiver com fome, eu serei o teu pão. O dia que você estiver com sede, eu serei a tua água. O dia que você estiver doente, eu serei a tua cura. Ou seja, Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Agora, Deus vai suprir, mas Deus não supre vaidade. Filipenses diz que o vosso Deus suprirá todas as vossas necessidades. Quando ele está falando Jeová Jirê, não é para prover nossa vaidade, mas é para prover a nossa necessidade. É o que está em Mateus capítulo 6. Quando Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Quando eu olho para essa passagem, irmãos, eu penso que a chave para viver isso é o que está escrito aqui no versículo 14. Olha aí. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje diz, no monte do Senhor se proverá. Aonde que se proverá? Na onde que se proverá? No monte do Senhor. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Abraão só conheceu a provisão quando praticou a obediência. O texto diz que é no monte do Senhor que se proverá. Isso significa estar dentro da vontade de Deus, viver a vontade de Deus, porque Deus tem a sua vontade e para cada um de nós Ele vai falar uma coisa. Para Abraão mesmo, lá em Gênesis 12, ele diz, sai da tua terra, da casa dos teus pais. Para Abraão ele diz, sai. Para Isaac, em Gênesis 26, quando Isaac quis sair, ele disse, fica. E para Jacó, quando tinha fugido para a casa de Labão, o que Deus disse para ele? Volta. Impressionante. Para Abraão, sai. Para Isaac, fica. E para Jacó, volta. Qual verbo o Senhor está comunicando com você hoje? Que? E aí, eu finalizo. Você está com a Bíblia aberta em Gênesis 22? Versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse, isso aqui é fundamental, Deus disse, diga comigo, Deus disse, e Abraão ouviu, porque Abraão responde, eis-me aqui. O tempo passa, versículo 12, ou melhor, versículo de número 11, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque no início, ele ouviu Deus. E ele continuou ouvindo Deus. E no final, ele também ouviu Deus. Agora a pergunta que eu faço é, e se ele não tivesse ouvido Deus no final, só no início, o que teria acontecido? Ele teria matado o filho. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que uma das coisas mais importantes na sua vida é, não pare de ouvir Deus. Muita gente ouve Deus no início, mas durante a caminhada, para de ouvir Deus. E esse é um problema. Esse é um problema.
A mim é um grande desafio. A líderes é um grande desafio. A todos nós cristãos. Muitos ouviram Deus lá no início, mas pararam de ouvi-lo na caminhada. E agora estão metendo os pés pelas mãos. Como disse Paulo aos Gálatas: ó insensato Gálatas, começastes no Espírito e terminaste na carne. Quando a gente para de ouvir a Deus, a gente começa no Espírito e termina na carne. Vamos nos colocar em pé nesse momento. A bênção está com quem continua no monte do Senhor, porque no monte do Senhor se proverá. Curva sua cabeça. O que essa palavra tem a ver com você? O que essa mensagem Deus está falando ao seu coração? Eu não tenho dúvidas absolutamente que essa palavra é uma palavra profética para a nossa vida. Eu não tenho dúvidas disso. Com seus olhos fechados, comece a pensar em tudo aquilo. Os 3 dias de silêncio. Talvez você esteja passando por isso. Dias de silêncio. Você não ouve Deus. Você diz: Deus fala comigo, mas nada, nenhum sinal, absolutamente nada. Talvez você, em algum momento, você meteu os pés pelas mãos, trocou o altar por uma festa. Eu sei que alguns pastores vão nos criticar e estou um pouco me lixando, porque eu costumo dizer que o diabo e os meus críticos nunca me deram um dia de folga. Nunca. Mas eu sei que muita gente talvez critique o que eu vou falar aqui agora. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante, sabe qual é? É quando um irmão compra uma moto, ou quando ele compra um carro, e ele chega aqui na igreja, fala assim: pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração nessa moto para mim. Eu queria que o senhor fizesse uma oração nesse carro para mim. Eu sei que alguns religiosos vão criticar isso, mas eu vejo nisso, sabe, por detrás disso, primeiro, fé. Deus me deu. Segundo, gratidão. Estou trazendo aqui porque eu reconheço que a vitória é dele. Terceiro, proteção. Se o Senhor não for à frente, não adianta. Talvez aquilo que Deus te deu era para ser um altar. Você esqueceu do altar. Você chorou tanto para alcançar, jejuou, orou, e agora? Você parou, simplesmente se perdeu no processo. Mas o Senhor está nos chamando de volta. O Senhor está nos chamando de volta. Com seus olhos fechados, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixe Deus falar ao seu coração. Enquanto cantamos essa canção, se você sentiu o desejo de sair do seu lugar e vir aqui para frente, porque eu vou terminar com uma oração depois dessa música. Pastor, eu sinto que eu quero orar, eu quero agradecer. Aconteceu uma coisa que eu não agradeci o suficiente, hoje eu quero agradecer. Sai do seu lugar e vem para cá para você agradecer. Talvez aquele dia não deu, você esqueceu, talvez você se perdeu, mas agora, quem sabe essa palavra Deus está falando com você. Vem para cá. O fogo